7. A sensação é outra, se comparada à última vez, comentei. Nenhuma reação. Alicia estava sentada à minha frente, a cabeça ligeiramente voltada para a janela, imóvel, a coluna rígida e ereta. Parecia uma violoncelista ou um soldado. Estou me referindo ao fim da última sessão, quando você me agrediu e teve de ser contida. Silêncio. Hesitei. Fico me perguntando se foi uma forma de me testar, para ver como eu reagiria. Acho importante você saber que eu não me deixo intimidar com facilidade. Eu encaro qualquer coisa que vier de você. Alicia olhava para o céu cinzento, para além da grade da janela. Esperei um momento. Preciso dizer uma coisa a você, Alicia. Eu estou do seu lado. Espero que um dia você acredite nisso. Claro que leva tempo para se estabelecer uma relação de confiança. Minha antiga terapeuta costumava dizer que para se ter intimidade é preciso sentir repetidas vezes que encontramos correspondência na outra pessoa, o que não acontece da noite para o dia. Alicia agora olhava fixamente para mim, sem piscar, um olhar impenetrável. Minutos se passaram. Parecia mais um teste de resistência que uma sessão de terapia. Aparentemente eu não estava avançando em direção nenhuma. Talvez não houvesse esperança mesmo. Christian teve razão ao lembrar que os ratos abandonam o navio que está afundando. O que diabos eu pretendia escalando aquela carcaça naufragada, agarrado a um mastro, pronto para me afogar? A resposta estava sentada diante de mim. Como disse Diomedes, Alice era uma sirene muda, me atraindo para minha ruína. De repente, fui dominado pelo desespero. Eu quis gritar. Diz alguma coisa, qualquer coisa, fala. Mas não disse nada disso. O que fiz foi romper com a tradição terapêutica. Parei de pisar em ovos e fui direto ao ponto. Gostaria de falar do seu silêncio, do que significa, do que pode significar, e especificamente porque você parou de falar. Alicia baixou o olhar. Ela ao menos estava me ouvindo? Enquanto a gente está aqui, uma imagem me ocorreu constantemente, uma pessoa mordendo o punho, contendo um grito, engolindo um berro. Lembro que quando comecei a fazer terapia eu achava muito difícil chorar. Tinha medo de ser levado por uma torrente, de não conseguir resistir a ela. Talvez você esteja se sentindo assim. Por isso é importante esperar até se sentir segura e acreditar que não vai estar sozinha nessa torrente, que eu estou aqui para acompanhar você. E o silêncio. Eu me considero um terapeuta relacional. Você sabe o que isso significa? Silêncio. Significa que eu acho que Freud estava equivocado em alguns pontos. Eu não acredito que o terapeuta possa ser um quadro em branco, como ele pretendia que fosse. Sem querer, a gente deixa transparecer todo tipo de informação a nosso respeito. A cor das meias, a maneira como me sento ou falo. Só de estar aqui sentado com você, estou revelando muito sobre mim. Por mais que me esforce para ser invisível, estou mostrando a você quem eu sou. Alice ergueu o olhar. Ela me encarou, o queixo levemente inclinado. Havia um desafio naquele olhar? Enfim, eu merecia sua atenção. Me ajeitei na cadeira. A questão é saber o que fazer a respeito disso. A gente pode ignorar, negar e fingir que a terapia é toda sobre você, ou então reconhecer que essa é uma via de mão dupla e trabalhar nesse sentido. E aí então, de fato, a gente pode começar a avançar. Ergui a mão, fiz um gesto com a cabeça para a minha aliança. Esse anel diz alguma coisa para você, não é? Os olhos de Alicia muito lentamente se moveram para a aliança. Ele diz que sou casado, que tenho uma esposa. A gente é casado há quase 9 anos. Nenhuma reação, mas ela ainda encarava o anel. Você foi casada por 7 anos, não é mesmo? Nenhuma resposta. Eu amo muito a minha mulher. Você amava seu marido? Os olhos de Alicia se moveram direto para o meu rosto. Ficamos nos encarando. O amor engloba todo tipo de sentimentos, certo? Bons e maus. Eu amo a minha esposa.
Ela se chama Cat. Mas às vezes fico furioso com ela. Às vezes eu a odeio. Alicia continuava me encarando. Eu me sentia como um coelho diante do farol de um carro, paralisado, incapaz de desviar o olhar ou sair do lugar. O alarme estava em cima da mesa, ao meu alcance. Eu me esforçava para não olhar para ele. Eu sabia que não devia continuar falando, que devia me calar, mas não conseguia parar. E fui em frente, compulsivamente. E quando digo que a odeio, não significa que tudo em mim a odeie, apenas uma parte de mim. O importante é nunca perder de vista as duas partes. Uma parte sua amava Gabriel, outra parte odiava. Alicia balançou a cabeça. Não. Um movimento breve, mas claro. Finalmente uma reação. De repente me empolguei. Devia ter parado por ali, mas não parei. Uma parte sua o odiava. Repeti com mais firmeza. Ela balançou a cabeça outra vez. Seu olhar era fulminante. Ela está ficando com raiva, pensei. É verdade, Alicia. Caso contrário, você não o teria matado. De repente, Alicia se levantou. Achei que ia avançar sobre mim. Meu corpo se contraiu, mas ela se virou e caminhou até a porta. E começou a bater com os punhos. Yuri abriu a porta por fora. Ele pareceu aliviado ao ver que Alicia não estava me estrangulando no chão. Ela forçou a passagem por ele e saiu correndo pelo corredor. Calminha, querida, devagar. Ela voltou a olhar para mim. Tudo certo? Ele voltou a olhar para mim. Tudo certo? O que aconteceu? Não respondi. Yuri me olhou de um jeito estranho e se foi. Fiquei sozinho. Burro, pensei. Você é mesmo muito burro. No que eu estava pensando? Forcei demais a barra com ela, pressão demais, cedo demais. Foi extremamente antiprofissional, além de ter sido de uma completa incompetência. Revelou muito mais do meu estado mental que do dela. Mas foi isso que Alicia fez por mim. O silêncio dela foi como um espelho que refletia a minha própria imagem, e em muitos momentos o que vi refletido não foi muito agradável. 8. Não é preciso ser terapeuta para desconfiar que Cat tinha deixado o laptop aberto, no mínimo inconscientemente, porque queria que eu descobrisse sua infidelidade. Bem, eu tinha descoberto, agora eu sabia. Eu não falava com Cat desde a noite anterior, fingi que estava dormindo quando ela voltou e saí pela manhã antes que acordasse. Eu a estava evitando a mim mesmo. Estava em choque, sabia que precisava fazer uma autoanálise, caso contrário, corria o risco de me perder. Se controla, sussurrava para mim mesmo, enrolando um baseado. Fumei na janela e em seguida, devidamente chapado, me servi de uma taça de vinho na cozinha. Quando fui pegar a taça, ela escorregou da minha mão. Tentei impedir que caísse, mas tudo que consegui foi acertar a mão num canto do vidro ao bater na mesa, cortando meu dedo. De repente havia sangue por todo lado, escorrendo pelo meu dedo na taça quebrada, misturado ao vinho branco na mesa. Com dificuldade, arranquei algumas folhas de papel toalha e envolvi o dedo com elas para conter um sangramento. Com a mão erguida para cima da cabeça, fiquei observando o sangue escorrer pelo braço, em minúsculos filetes divergentes, imitando o desenho das veias por baixo da pele. Pensei em Cat. Era a ela que eu recorria num momento de crise, quando precisava de solidariedade, de consolo ou de alguém para amenizar a minha dor. Eu queria que ela cuidasse de mim. Pensei em ligar, mas na mesma hora imaginei uma porta se fechando bruscamente, deixando-a trancada e longe de mim. Cat se fora. Eu a havia perdido. Queria chorar, mas não conseguia. Estava bloqueado por dentro, cheio de lama e merda. Caralho, repetia para mim mesmo. Muita atenção foi atraída pelo tic-tac do relógio. Minha atenção foi atraída pelo tic-toc do relógio. Por algum motivo parecia mais alto agora. Tentei focar nele para que os pensamentos tivessem onde se fixar em meio àquele turbulhão. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mas o coro de vozes na minha cabeça ficava mais alto. Não se deixava calar. Ela só podia mesmo me trair, pensei. Isso ia acontecer. Era inevitável, eu nunca estive à altura dela, o imprestável, feio, inútil, em nada. Um nada.
Ela só podia mesmo acabar se cansando de mim. Eu não merecia Cat, eu não merecia nada. E por aí vai, uma sucessão sem fim de pensamentos terríveis. Como eu a conhecia pouco, aqueles e-mails mostravam que eu vivia com uma estranha. Agora estava vendo a verdade. Cat não tinha me salvado. Ela não era capaz de salvar ninguém. Não era nenhuma heroína digna de admiração. Apenas uma garota despirocada e assustada, uma traidora mentirosa. Toda aquela mentira do nós que eu tinha inventado. Os nossos sonhos e esperanças, as coisas que gostávamos e que não gostávamos, nossos planos para o futuro, uma vida que parecia tão segura, tão firme, desmoronava em segundos, feito um castelo de cartas ao vento. Minha mente foi até aquele quarto frio na faculdade, tantos anos antes, abrindo caixas de paracetamol desajeitadamente, os dedos dormentes. Fui tomado pela mesma sensação de entorpecimento, aquele mesmo desejo de ficar em posição fetal e morrer. Pensei na minha mãe. Eu poderia ligar para ela? Recorrer a ela no meu momento de desespero e necessidade? Imaginei atendendo o telefone, a voz trêmula. A intensidade do terror da voz dependeria do humor do meu pai e de se ela havia bebido. Ela podia me ouvir com empatia, mas estaria com a cabeça em outro lugar, um olho atento ao meu pai e ao seu temperamento difícil. Como ela seria capaz de me ajudar? Como um rato se afogando vai salvar outro? Eu precisava sair. Não conseguia respirar dentro daquele apartamento com aqueles lírios fedorentos. Eu precisava de ar. Eu precisava respirar. Saí do apartamento, enfiei as mãos no bolso, a cabeça baixa, andava pelas ruas com passos pesados, indo a lugar nenhum. Ficava repassando mentalmente o nosso relacionamento, cena por cena, recordando, examinando, revirando, em busca de pistas. Me lembrei de brigas não resolvidas, ausências não explicadas e atrasos frequentes, mas também de pequenos gestos de bondade, bilhetes afetuosos que ela deixava para mim em lugares inesperados, momentos de doçura e amor aparentemente genuíno. Como era possível? Ela estava representando o tempo todo? Em algum momento ela havia me amado de verdade? Então me lembrei da sombra de dúvida que me veio quando conheci os amigos dela. Todos atores, barulhentos, narcisistas, cheios de si, falando o tempo todo de si mesmo e de gente que eu não conhecia. De repente fui transportado de volta à escola, andando sozinho pelos cantos do pátio, vendo as crianças brincando. Eu me convenci de que Cat era totalmente diferente deles. Mas é claro que não era. Se os tivesse conhecido naquela primeira noite no bar, quando o conheci, será que teriam me dissuadido de me aproximar dela? Duvido. Nada poderia ter impedido nossa união. Desde a primeira vez que vi Cat, meu destino estava selado. O que fazer agora? Confrontá-la naturalmente, contar tudo o que eu havia visto? A reação dela seria negar, mas vendo que não adiantava, admitiria a verdade e se prostraria, cheia de remorso, e imploraria meu perdão, certo? Mas e se isso não acontecesse, se zombasse de mim, se começasse a rir, desse meia volta e fosse embora? E aí? De nós duas, era eu quem mais tinha a perder, isso era evidente. Cat sobreviveria, ela gostava de dizer que era dura na queda. Ela iria se recompor, dar a volta por cima e me esquecer, mas eu não a esqueceria. Como poderia? Sem Cat eu voltaria àquela vida vazia e solitária que até então apenas suportava. Nunca mais conheceria alguém como ela, nem teria a mesma ligação ou experimentaria aqueles sentimentos profundos por outro ser humano. Ela era o amor da minha vida. Ela era a minha vida e eu não estava preparado para abrir mão de Cat. Ainda não. Embora tivesse me traído, eu ainda a amava. Talvez eu fosse louco, no fim das contas. Um pássaro solitário piou acima de mim, me assustando. Parei e olhei ao redor. Eu tinha ido muito mais longe do que havia imaginado. Chocado, vi onde meus pés me levaram. Eu tinha caminhado até poucas ruas da casa de Ruth. Inconscientemente, eu tinha me dirigido até minha antiga terapeuta num momento de crise, como tantas vezes no passado. O fato de ter contemplado a possibilidade de bater à sua porta e pedir ajuda era uma clara indicação do meu grau de perturbação.
E por que não? Pensei de repente. Sim, seria uma conduta nada profissional e extremamente imprópria, mas eu estava desesperado e precisava de ajuda. Quando me dei conta, estava diante da porta verde da casa de Ruth, vendo minha mão se aproximando da campainha e tocá-la. Ela levou algum tempo para atender. Uma luz se acendeu no hall da entrada e Ruth abriu a porta, sem tirar a corrente. Ruth espiou pelo vão. Parecia mais velha. Devia estar na casa dos 80 anos. Menor, mais frágil que na minha lembrança. Ligeiramente corcunda. Usava um casaco de lã cinza sobre uma camisola de um cor-de-rosa pálido. Olá, disse nervosa. Quem é? Oi, Ruth. Eu me adiantei para ficar na luz. Ela me reconheceu e pareceu surpresa. Theo? Mas o quê? Seus olhos passaram do meu rosto à bandagem improvisada no dedo, suja de sangue. Você está bem? Não muito. Posso entrar? Eu gostaria de conversar com você. Ruth não hesitou, parecendo apenas preocupada. Fez que sim com a cabeça. Claro, entre. Ela retirou a corrente e abriu a porta. Eu entrei. 9. Ruth me levou à sala de estar. Aceita uma xícara de chá? A sala ainda era como sempre foi, como me lembrava que era. O tapete, as cortinas pesadas, o relógio de prata, tic-taqueando na lareira, a poltrona, o sofá azul desbotado. Eu me senti bem imediatamente. Para ser franca, gostaria de algo mais forte. Ruth me dirigiu um breve olhar penetrante, mas não disse nada, nem recusou a minha sugestão, como eu em parte esperava. Serviu uma taça de xerez e me entregou. Eu me sentei no sofá. A força do hábito me levou a sentar onde sempre sentava na terapia, no canto esquerdo, repousando o braço no braço do sofá. O tecido debaixo dos meus dedos estavam desgastados por causa dos muitos pacientes que o cutucavam em sua ansiedade, entre eles eu. Tomei um gole do xerez quente, doce, meio enjoativo, mas bebi tudo, ciente de que Ruth me observava o tempo todo. Seu olhar era óbvio, mas não pesava nem incomodava. Em 20 anos, Ruth jamais foi capaz de fazer com que eu me sentisse desconfortável. Não voltei a falar até terminar o xerez, deixando a taça vazia. É estranho estar aqui sentada com uma taça na mão. Eu sei que você não costuma oferecer bebida aos pacientes. Você não é mais meu paciente, só um amigo, e pelo que parece, acrescentou gentilmente, está precisando de uma amiga no momento. Eu pareço tão mal assim? Infelizmente sim, e deve ser sério. Caso contrário, você não apareceria desse jeito, certamente não às 10 da noite. Você tem razão. Eu achei que não tinha escolha. O que foi, Theo? O que aconteceu? Eu nem sei como dizer, não sei por onde começar. Que tal do começo? Fiz que sim, respirei fundo e comecei. Contei tudo o que havia acontecido sobre ter voltado à maconha, que estava fumando escondido e que assim tinha acabado descobrindo os e-mails de Cat e sua traição. Falava rápido, ofegante, querendo tirar aquilo do peito. Tinha a sensação de estar me confessando. Ruth ouviu até o fim sem me interromper. Era difícil interpretar sua expressão. Por fim, ela disse: eu lamento que isso tenha acontecido, Theo. Sei o quanto Cat significa para você, o quanto a ama. Sim, eu amo. E me detive, sem conseguir dizer seu nome. Minha voz tremia. Ruth entendeu e me estendeu a caixa de lenços de papel. Eu sempre reclamava quando ela fazia isso nas nossas sessões, e eu a acusava de querer me fazer chorar, e em geral ela conseguia, mas não dessa vez. Minhas lágrimas estavam congeladas, um reservatório de gelo. Eu já me tratava com Ruth fazia muito tempo quando conheci Cat, e dei prosseguimento à terapia nos 3 primeiros anos da nossa relação. Eu me lembro do conselho que Ruth me deu quando Cat e eu nos conhecemos. Escolher um parceiro num relacionamento amoroso é muito parecido com escolher um terapeuta. Temos que nos perguntar se a pessoa vai ser honesta com a gente, capaz de ouvir críticas, reconhecer erros e não prometer o impossível. Na época eu repeti isso para a Cat e ela propôs que fizéssemos um pacto.
Juramos nunca mentir um para o outro, nunca fingir, sermos sempre honestos. O que foi que aconteceu? Questionei. O que deu de errado? Ruth hesitou antes de responder, e o que ela disse me surpreendeu. Eu desconfio que você saiba a resposta, se tiver coragem de admiti-la. Eu não sei, balancei a cabeça, não mesmo. E indignado, mergulhei no silêncio, mas de repente me veio a imagem de Cat escrevendo aqueles e-mails, tão apaixonados e carregados de emoção, como se ficasse drogada com o simples fato de os escrever, com a natureza secreta da relação com aquele homem. Ela gostava de mentir e se esconder. Era como representar, só que fora do palco. Eu acho que ela está entediada, falei por fim. Por que você diz isso? Porque ela precisa de emoção, drama. Sempre precisou, ela tem reclamado. Acho que já tem um tempo de que a gente não se diverte mais, de que eu estou sempre estressado, de que eu trabalho demais. Isso foi motivo de briga recentemente? Ela ficava falando de chama, querendo dizer que não havia mais uma entre nós. Ah, entendo. Ruth fez que sim com a cabeça. Já falamos disso antes, não é? Sobre essa chama, sobre o amor, que muitas vezes confundimos amor com essa chama, com o drama, com o desequilíbrio, mas o verdadeiro amor é tranquilo, silencioso, tedioso, se encarado do ponto de vista da intensidade dramática. O amor é profundo e calmo e constante. Acredito que você de fato dê amor a Cat, no verdadeiro sentido da palavra. Outra coisa é saber se ela é capaz de pagar na mesma moeda. Fiquei observando para a caixa de lenços na mesa à minha frente. Não estava gostando do rumo que Ruth dava à conversa. Tentei desviá-lo. Os dois lados têm culpa. Eu também menti para ela. A maconha. Ruth abriu um sorriso triste. Não sei se traição de forma constante, envolvendo-se sexualmente e emocionalmente com outro ser humano, está no mesmo patamar de ficar chapado de vez em quando. Acho que revela um tipo muito diferente de indivíduo. Alguém capaz de mentir reiteradas vezes e de mentir bem, capaz de trair o parceiro sem sentir remorso. Você não tem como saber disso. Eu soei tão patético quanto eu me sentia. Ela pode estar se sentindo péssima. Mas mesmo ao dizê-lo, eu não acreditei nisso. Tampouco Ruth. Imagino que não seja o caso. O comportamento de Cat indica que ela tem muitos problemas. Nenhuma empatia, nem integridade, ou mesmo pura e simples bondade. Qualidades que você tem de sobra. Balancei a cabeça. Isso não é verdade. É verdade, Theo. Ruth hesitou. Você não acha que talvez já tenha passado por isso? Com Cat? Ruth acenou negativamente com a cabeça. Não foi isso que eu quis dizer. Com seus pais, quando você era mais jovem, se por acaso não estaria repetindo aqui uma dinâmica da sua infância? Não, de repente fiquei irritado. O que está acontecendo com Cat não tem nada a ver com minha infância. É mesmo? Ruth parecia descrente. Tentar agradar uma pessoa imprevisível, sem disponibilidade emocional, indiferente, cruel, tentar fazê-la feliz, conquistar o seu amor, essa não é uma história antiga, Theo? Uma história familiar? Cerrei o punho e não disse nada. Hesitante, Ruth prosseguiu. Eu sei o quanto você está se sentindo triste, mas quero que considere a possibilidade de ter sentido essa tristeza muito antes de conhecer Cat. Uma tristeza que vem carregando há muitos anos. Você sabe, Theo, que uma das coisas mais difíceis de admitir é que não fomos amados quando mais precisávamos. É um sentimento terrível, a dor de não ser amado. Ruth tinha razão. Eu buscava as palavras certas para expressar esse sentimento confuso de traição, essa dor terrível e vazia. E ao ouvir Ruth dizer a dor de não ser amado, percebi como isso impregnava toda a minha consciência, sendo ao mesmo tempo a história do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Isso não tinha só a ver com Cat, mas com meu pai e meus sentimentos de abandono na infância, minha dor por tudo que nunca tivera, e bem lá no fundo do coração ainda achava que jamais teria. Ruth estava dizendo que por isso eu havia escolhido Cat, que melhor maneira eu teria de provar que meu pai estava errado, que eu não valho nada, que não mereço ser amado, senão indo atrás de alguém que jamais me amará? Mergulhei a cabeça nas mãos. Então tudo isso era inevitável? É isso que você está dizendo? Eu mesmo
Armei tudo isso? Tudo está perdido? Não está perdido. Você não é mais um menino à mercê do seu pai, é um adulto e pode fazer escolhas. Você pode usar tudo isso como mais uma confirmação de que não tem valor ou romper com o passado, se libertar do círculo vicioso. É o que eu faço? Você acha que eu devo terminar com ela? Eu acho que é uma situação muito difícil, mas você acha que eu devo terminar com ela, não é? Você já avançou demais e lutou muito para agora voltar a ter uma vida de desonestidade, negação e abuso emocional. Você merece alguém que te trate melhor, muito melhor. É só dizer, Ruth, me diz, você acha que eu deveria dar um fim a isso? Ruth olhou bem em meus olhos. Ela encarou meu olhar. Eu acho que você tem que dar um fim a isso. E não digo isso como sua antiga terapeuta, mas como velha amiga. Não acho que as coisas possam voltar a ser como antes, ainda que quisesse. Talvez durasse um pouco, mas daqui a alguns meses algo mais vai acontecer e você vai estar de novo aqui nesse sofá. Seja honesto com você mesmo, Theo, com relação a Cat e a sua situação. E tudo que se constitui sobre mentiras e em ter verdades, vai se afastar de você. Lembre-se, um amor que não inclui honestidade não merece ser chamado de amor. Suspirei, vazio, deprimido e cansado. Obrigada, Ruth, por sua sinceridade. Significa muito para mim. Ela me abraçou ao se despedir à porta. Nunca tinha feito isso antes. Parecia frágil nos meus braços, com seus ossos tão delicados. Respirei naquele leve perfume floral, inalando seu casaco. E outra vez tive vontade de chorar, mas não chorei. Ou não consegui chorar. O que fiz foi me afastar sem me virar. Peguei um ônibus de volta para casa. Sentado à janela, olhava para fora pensando em Cat, na sua pele branca, naqueles lindos olhos verdes, e sentia um desejo enorme, da doçura de seus lábios, da sua suavidade. Mas Ruth estava certa. Um amor sem honestidade não merece ser chamado de amor. Eu tinha que voltar para casa e confrontar Cat. Eu tinha que deixá-la.